Ah, vai chamar lá? Tá bom. Precisa de ajuda lá, Val? Tem um sofá lá também já. Tá? Beleza. Pessoal, vamos para a nossa reflexão então. A gente vai começar essa série chamada Surpreendidos pelo Amor. Hoje eu queria falar um pouquinho desse primeiro título aí. Tipo, o cara vendendo fruta. Manda o cara na banana embora. Ele chega bem naquele dia que o cara para bem na frente ali pra vender banana. Ele tá ali bem devagarzinho. Aí ele vai parar aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Então, surpreendidos pelo amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Só esperar ele passar. 3 por 10. Isso é. Tá bom o preço dele, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema na religiosidade. E, gente, como é difícil entender esse lance de religiosidade? Como é difícil. Assim, eu tive um estalo na minha vida para acordar sobre esse lance de religiosidade. E longe de atirar pedra em alguém, mas como a igreja brasileira, ela vive numa religiosidade. Ela acha que o lance é ser domingo na igreja, talvez alguns trabalhos durante a semana, e depois você não vive mais para Deus. Você esquece de Deus. Né? Essa ideia de cosmovisão, né? A sua visão do mundo, essa visão que engloba tudo, nós evangélicos, a gente deixa muito a desejar sobre isso. É interessante que o islamismo não. O islamismo, eles pegam o Islã e eles aplicam o Islã em todas as áreas da vida dele. Se no Alcorão está dizendo que o cara tem que se matar pelo Islã, esse cara vai se matar pelo Islã. Diferente da gente, a gente vive, parece que 2 mundos. Isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Então a religiosidade, ela impera na nossa vida sem a igreja e na nossa vida com a igreja. E como que funciona esse lance da religiosidade? Funciona mais ou menos assim, gente. Hoje eu só vou colocar um slide, apenas um, para fazer essa introdução sobre a religiosidade. Já vou entrar no texto, porque às vezes eu me perco um pouco aí colocando tanta coisa antes. Quando você entra no texto já está na hora de encerrar. Olha só, é mais ou menos essa ideia aqui. Você tem um ser superior, seja lá uma entidade, independente da religião que você crê, que você segue. Então você tem lá um ser superior, ok? E olha só, e aí então, esse ser superior, ele te pede um nível de obediência. Aquela ideia de crédito e débito. Se você obedece, você está com crédito com essa entidade, com esse ser superior. E se você obedece e você está com crédito, logo ele vai te trazer benefícios. Usando uma linguagem evangélica, ele vai te trazer bênçãos. Mas se você não obedece, você está em débito. E ele vai te trazer prejuízos. E como que isso se aplica dentro da igreja? Mais ou menos assim. Então você passou a semana numa bagunça total. E aí chega, você vai precisar de Deus ou de alguma coisa, então o que você faz? Aí você começa a orar bastante. E você começa a ler bastante a Bíblia. Você fala, rapaz, eu estou em débito com Deus, então deixa eu passar uns 2 dias aí na santidade, para mim dar uma igualada aí, para mim poder pedir alguma coisa para Deus, porque essa entidade, ou esse ser superior, ele pede de mim obediência. Então se eu obedeço, eu estou com crédito. Se eu desobedeço, eu estou em débito. E na mente do pessoal isso aí é tão forte, que eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram essa expressão, dentro da igreja. Você chega ali para a pessoa e fala assim, eu queria pedir para o Edson orar para alguém, mas cara, é muito melhor se o pastor orar do que a oração do Edson. Porque o pastor é um cara mais consagradão, é um cara que está mais em crédito com Deus. O Edson com certeza está em débito. O Edson com certeza está em débito. Então o pessoal faz isso. Então não é muito notório o pessoal ligar e falar assim, pastor, dá para você vir orar em casa? E aí o pastor chega e fala, mas você mesmo pode orar, você tem acesso a Cristo. Pastor, vem orar ao Senhor. Essa é a ideia de religião, que a oração do pastor é melhor, porque o pastor, de uma certa forma, ele está com crédito.
E não é só o pastor, qualquer líder de qualquer religião. E como é que trabalha esse mecanismo da religião? Olha aqui, 3 coisas. É o medo, a culpa e a ganância. A religião geralmente te pega nesses 3 tripés aí, ok? Então você se relaciona com esse ser superior, muitas vezes por medo de ser castigado, medo de você não cumprir uma coisa que você pediu e esse ser superior, essa entidade te castigar, ou então por culpa. E agora deixa eu partir para dentro da igreja, por exemplo, alguém fala assim, rapaz, estava te sobrando dinheiro, né? Você deu de oferta para a igreja? Não dei. Você reparou que você gastou o dobro com remédio? Verdade. Você deu o seu dízimo? Você reparou que o carro quebrou 2 vezes? Verdade. Ou ela te pega no medo, ou ela te pega na culpa, ou ainda te pega na ganância, que é a galinha de ovos de ouro de muitas igrejas aí. Quem não quer ser rico? Quem não quer ter? Então o que eles fazem? Dá, e a gente vai, e Deus vai te dar o dobro. Agora, gente, o cidadão que é vítima dos 3, medo, culpa e ganância, pode se enterrar que está perdido. Se você tem problema em uma das áreas, você ainda consegue fazer um contorno. Agora, se você é vítima do medo, da culpa e da ganância, cara, eles vão arrancar até seu corpo. Porque você está num beco sem saída. E sabe qual que é o problema disso? Que com o tempo a religião ela te mata. Ela deixa você fria, ela deixa você sem qualquer relacionamento com Deus. Porque ela cultua um sistema. E olha, falo para vocês sem medo de errar. Quase que um milagre para tirar alguém da religiosidade. Eu tenho alguns amigos, posso nem citar o nome porque alguns de vocês aqui conhecem, que o cara está nessa religiosidade, e eu estive com eles aí algumas semanas atrás, o cara senta para você e fala assim, olha, eu estou todo dia na igreja, mas eu já não oro mais, eu já não leio a Bíblia mais, eu já não tenho prazer nas escrituras mais. Em outras palavras, gente, só um milagre, quase que uma segunda conversão para aquecer o coração dele. É tantos e tantos anos vivendo isso aqui, ó, crédito e débito, opa, medo, culpa e ganância, medo, culpa e ganância, que o coração do cara acabou. Mas tem um outro lado também, que é o extremo de tudo isso. É o que alguns chamam de idolatria autônoma. É o homem que auto-se idolatra. Ele é o próprio Deus. Então ele quer viver, cara, a Deus dará. Tudo pode. Quem manda na minha vida sou eu. E eu faço o que eu quero. E você vai concordar comigo, gente, que no fundo, tanto um caso quanto outro caso, o centro de tudo isso é o próprio homem. Se ele se relaciona com um ser superior, com uma entidade, esperando bênçãos, é porque ele quer o bem para si mesmo. E dentro disso, deixa eu meditar aqui com vocês em um texto. Você que trouxe aí a sua Bíblia, você quer abrir aí? A sua Bíblia? Abre aí Lucas 15. Para mim esse é o texto principal que Jesus arrumou uma briga aí, o pessoal resolveu de fato matar Jesus. Esse texto vai falar um pouquinho sobre esses 2 lados da religiosidade. A gente vai meditar em alguns versículos só, tá? Porque o texto é muito grande, a história é muito grande. Eu vou projetar aqui também, Lucas 15, olha só, verso 1 e 2. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Algumas perguntas aqui, gente, no início desse texto precisam ser feitas. Olha só, quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos eram judeus que se renderam aos romanos e cobravam impostos dos judeus, certo? Só que eles cobravam imposto e o que acontecia? O pouquinho a mais que passava eram deles. Então eles eram altamente corruptos. É como se César falasse assim: ah, você vai lá na casa do Wanderson e cobra deles R$100 por mês. Eles iam lá e cobravam 150.
100 ia para o governo romano, 50 para o bolso deles. E esses caras se enriqueceram muito. Mas quem eram, gente? Os pecadores. Os pecadores eram gente que não valia nada, principalmente na área sexual. Prostituta, homossexuais. Só para a gente analisar o que está acontecendo aqui. Os religiosos chegam perto de Jesus e Jesus está sentado com os publicanos, que são os corruptos, mais ou menos assim, o pessoal do mensalão. Jesus está lá sentado na mesa, comendo lá com o pessoal do mensalão, com esse pessoal que está preso. Mas não só com o pessoal do mensalão, Jesus está com os pecadores também. Na roda de Jesus e compartilhando com Jesus, está o pessoal da marcha gay, movimento LGBT. Qual seria a sua reação se tem alguém aí divulgando e falando que o próprio Deus Criador está andando em Atibaia? Você fala, rapaz, eu queria ouvir o próprio Deus Criador. Daí você chega lá, quando você chega lá, você encontra ele sentado aí com esse pessoal que está preso, com Lula. Na roda também está o pessoal LGBT. Você fala, ué, está sentado com gente com Bíblia, com gente igual eu? Está sentado com gente que não vale nada. É essa cena que eles viram. Mas quem são também os fariseus, os mestres da lei? Esses caras são o que a população olhava e falava assim, ó, queria ser igual a esses caras. Esses caras são aqueles que acham que Deus ama mais eles, porque eles jejuam muito, porque eles leem a Bíblia direto, porque essa gente é gente de leitura, é gente que fica orando nas esquinas, assim, para todo mundo ver que eles estão orando, eles estão lendo a Bíblia a todo tempo. Então são gente religiosa que acha que Deus ama muito mais eles do que os pecadores. É por isso que eles se assustam, ok? E aí o que acontece, gente? Jesus vai contar uma parábola, que é essa liçãozinha que Jesus conta para os caras para fixar uma ideia. E é interessante que nesse texto de Lucas 15, você vai dar uma olhadinha, Jesus conta 3 parábolas, 3. E as 3 parábolas que Jesus conta quer dizer a mesma coisa. Primeiro, Jesus conta uma parábola de uma ovelha perdida. Olha que loucura que Jesus fala. Vou contar rapidinho para vocês. Diz que certo homem perdeu uma ovelha, e quando esse homem perde a ovelha, ele a encontra. Sabe o que esse homem faz? Ele faz uma festa, gente. Ele faz uma festa e chama amigos para comemorar essa festa. E muitos acreditam que ele faz uma festa com carne de ovelha. É como se fosse assim: ele mata 5 ovelhas para comemorar uma que achou. Dá para entender o prejuízo na visão de um economista? Ele faz uma festa que fica mais caro do que a ovelha que ele achou. Essa é a ideia de uma atitude pródiga. Por isso que é chamado de a parábola do filho pródigo. É alguém que esbanja excessivamente. E nessa parábola da ovelha perdida, ele esbanja tamanha alegria. Ele fala, eu não quero nem saber quanto que vai ficar essa festa, mas eu estou tão feliz de ter encontrado a ovelha perdida, que eu vou fazer um festão, e eu não quero nem calcular o prejuízo. O que eu quero é comemorar essa ovelha perdida. Mas tem uma segunda parábola também, da dracma perdida, uma moeda. Diz que a mulher perde uma moeda e ela revira a casa, tira tudo, joga tudo de perna para cima e acha essa moeda. Sabe o que ela faz depois que ela acha essa moeda? Chama todas as amigas e faz um festão, porque achou uma dracma perdida. Alguns acreditam que a festa custou em torno de 9 dracmas. 9 dracmas, perdeu uma, achou uma, prejuízo de 8. Mas o que importa é a alegria em excesso. É essa ideia pródiga de gastar excessivamente por uma alegria. E então Jesus chega na terceira, e é nessa terceira que eu queria meditar com você rapidamente para a gente falar sobre a religiosidade. Abre aí para mim no verso 11, 12 e 13 em diante, para a gente meditar aqui nesses versos. Olha só, aí Jesus vai contar para eles
sobre essa parábola do filho pródigo. Jesus diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Gente, só uma rápida aplicaçãozinha. Deu para entender aí a leitura, né? 2 filhos, o mais novo chega: pai, me dá a minha herança, que cara, eu tô fora. E só para a gente se situar, funcionava mais ou menos assim: o pai só dividia a herança quando o pai falecia. Em outras palavras, esse filho mais novo, ele já está pedindo a morte do pai. Ele está interessado nas coisas do pai, mas não no pai, não no relacionamento do pai. Esse filho mais novo, ele deveria cuidar do pai. Ele deveria dar carinho para o pai, trazer o pai próximo dele. Não, ele está interessado nas coisas que o pai pode dar. Então ele não honra o pai. Ele opta pela autonomia. Pai, eu quero viver minha vida. O Senhor já divide, que eu vou sair para o meu canto aí, eu quero esbanjar. Eu quero arrepiar geral. O que eu quero é curtir. Pai, eu não estou interessado nas coisas do Senhor. Eu estou interessado naquilo que o Senhor tem. E o nosso texto continua. Vamos lá para o 14. Olha o que esse abençoado faz, esse moleque. Vou tentar dar uma sova nele. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Veio uma grande crise. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, esse moleque foi lá e gastou tudo que tinha, na bagunça, na zoeira, na cachaça, tudo. Ele zerou. E aí chegou uma grande crise no país. E esse moleque, ele foi trabalhar para alguém, e esse cara criava porcos. E ele tinha o desejo de comer a lavagem que os porcos estavam comendo. É interessante, eu não sei se você já reparou, mas esse é o final de todo mundo que opta pela autonomia. Gente que quer viver a sua vida e esquece dos outros. Sabe por que casamentos não tem dado certo? Porque tem gente que opta pela autonomia. Sabe por que amizade de amigos não tem dado certo? Porque tem gente que opta pela autonomia em viver sozinho. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a coisa não for trabalhada com graça, ela não funciona. Agora vocês concordam comigo? Não percam isso em mente um minuto só. Que o público para quem Jesus está falando, lembra? Os pecadores e os religiosos. Lembra? Não esquece disso. Então pensa Jesus contando essa história, os religiosos com as escrituras debaixo do braço, de paletó e gravata, né? De paletó e gravata, ali, ok? E os pecadores lá. O pessoal lá meio cheirando álcool, o pessoal meio amadinho no cantinho. Esse é o público que Jesus está em volta ali, que Jesus está vendo ali. Então Jesus está contando isso aqui. Eu fico imaginando, quando Jesus conta essa parte aqui, ó, que ele queria comer a lavagem dos porcos. Qual é a reação dos religiosos? Bem feito, justiça. Deus fez justiça. Ele não optou? Ele não optou em sair dos braços do Pai, pegar os bens do Pai e gastar tudo? Justiça. Deus fez justiça. Gente, quer ver um índice, se o seu coração é religioso ou não? Você trabalha na justiça ou tem graça na sua vida? Você está jogando bola, o cara dá uma entrada em você e você fala: opa, vou aplicar justiça. Você está trabalhando com um amigo de serviço e o cara tenta puxar o seu tapete,
Você se segura ali com as duas mãos e não cai, mas na primeira oportunidade de você retribuir, o que você faz? Justiça. Quero nem saber. Ah, mas você pode ser gracioso com o cara errou, esqueceu de mandar tal coisa, um relatório. Não, vou no patrão já. Com o seu vizinho. Deixa eu falar baixo. Com o seu vizinho. Seu vizinho fez algumas coisas que de uma certa maneira te trouxe um prejuízo. Vou brigar. Ou você aplica a graça. Você fala, cara, é tão pequeno o prejuízo que o cara me trouxe, pra que brigar? Mas os religiosos, eles olham isso aqui e eles falam, bem feito, cara, que legal, como Deus é justo. O cara catou todos os bens, saiu, gastou, aprontou geral. Olha o que Deus fez, cara. Esse é o Deus que eu conheço. Gente, eu fico imaginando a cena, parece que os religiosos estavam quase para aplaudir Jesus, se eles não fossem tão inimigos de Jesus. E eu tenho certeza que os religiosos olhavam para aqueles pecadores, o pessoalzinho do coraltinho, e falavam, ó, é vocês aí. É vocês aí, viu? Jesus está falando para vocês aí. Isso que me passa na mente. Os religiosos olhavam ali para aqueles pecadores e quase que davam um toque, viu? Vocês ouviram? Aí, ó, é vocês aí. Vocês não querem saber de Bíblia? Vocês não querem saber de uma vida com Deus? Vocês não querem subir o escadão ajoelhado no milho? Ó, é para vocês aí, gente. Ok? Mas olha só, gente, vai lá para o 17. Olha o que o texto diz. Caindo em si, ele disse, o moleque lembrou, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Os empregados, hein? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Eu tenho certeza que os religiosos começaram a torcer o bigode. Opa, esse Jesus está arrumando uma briga. Mas há uma esperança. Quem sabe se ele não vai voltar, e o pai vai aceitar, mas ele vai voltar como escravo. Ele vai voltar como alguém que vai ser escravo dos escravos do pai dele. Você vai falar, ah, mas tem uma esperança. Ele vai voltar sendo uma espécie de escravo. E sabe o que eu acho bonito, gente? Se um dia o seu coração se optar pela autonomia, de querer viver fora, de querer abandonar seus amigos, de querer abandonar sua comunidade, de querer abandonar seu casamento, tudo que é envolto à comunidade, se como aliada da sua autonomia você ter a teimosia, você está frito no caldeirão sem pingo de óleo. Você vai se acabar, cara, se você ainda continuar na sua teimosia. Mas sabe o que eu acho bonito? Olha que legal, gente. Esse jovem, ele tem um plano. Ele não continua na teimosia. Ele tem uma atitude de humildade. Ele diz assim, opa, lembrei. Meu pai, os empregados do meu pai. Sabe o que eu vou fazer em atitude de humildade? Eu vou dar a volta e eu vou lá falar com meu pai. Mas sabe o que eu acho bonito? Ele tem ação. Ele tem aquilo que nós chamamos de atitude. Ele não fica só nas palavras falando, ah, acho que eu vou, ah, não sei o que lá, acho que eu vou. Já viu gente que é assim? Gente que só fica ameaçando. Não, a minha vida entrou numa conta financeira e eu não tenho o que fazer. Mas acho que eu vou. Essa semana eu vou lá falar com o gerente. Essa semana eu vou dar um jeito. Não, eu preciso resolver a minha vida conjugal. Não, eu estou brigado com o Edson, mas essa semana o Edson nunca mais senta aqui perto. Toda hora já ele pega a cadeira e vai sentar lá atrás. Eu estou brigado com o Edson, mas essa semana eu vou lá e vou resolver a minha vida com o Edson. Tem gente que só fica no plano. Mas esse jovem tem uma ação. Ele fala, essa semana eu vou resolver minha vida. Essa semana eu vou dar um checkmate no meu problema, eu vou encarar esse negócio de frente e eu vou voltar pro trilho. Quantas pessoas não têm perdido o melhor da sua vida porque não tem uma ação e só fica no planejamento? E gente,
Vai para o versículo 20. Eu queria ser uma abelhinha lá para ver a cara dos religiosos depois desse versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Gente, eu tenho a convicção aqui que Jesus arrumou aqui os inimigos de primeiro aqui. Porque olha só, gente, as outras 3 parábolas, outras 2, então alguém perdeu, alguém achou e alguém esbanjou a alegria. Elas são iguais. Mas essa aqui, a parábola do filho pródigo, ela tem esse acrescento no final que os religiosos não esperavam. As outras 2 parábolas, parece que Jesus a citou para chamar a atenção dos religiosos e os prender. Essa terceira aqui, Jesus foi além. Quando Jesus fala que eles se arrependeram, e quando Jesus fala que o Pai, eu não sei se você consegue entender que a ideia de pródigo, de esbanjar além, quem é o pródigo aqui nessa terceira? É o Pai. Tem alguém que vai esbanjar misericórdia e amor aqui agora. Tem alguém que vai ultrapassar todos os limites humanos de um amor. E gente, relacionamento não dá para se relacionar sem a graça de Deus. Sabe por quê? Quase que eu pego o S de novo. Por exemplo, eu vou frustrar o Guilherme. Eu vou frustrar o Guilherme amanhã com a maneira como que eu vivo, com as palavras que eu vou falar. E se o Guilherme não se relacionar comigo em graça, ele nunca vai me perdoar. E assim é com a Lília, minha esposa, e da minha esposa para comigo. Se o nosso relacionamento não envolver graça o tempo todo com os meus vizinhos, com os meus amigos de serviço, eu não consigo me relacionar com ninguém, e eu opto pela autonomia e viver só. Nós precisamos ter um relacionamento voltado para a graça. E olha o que esse Deus faz. Ele esbanja graça, graça e graça diante de um pecador. E eu adoro essa cena. Pena que não vai dar para vocês verem, né? Mas gente, é uma pintura muito legal de um holandês, onde o pai está de pé e o filho pródigo está, o filho que esbanjou tudo, ele está ajoelhado diante do pai. E é interessante, ele está com a cabeça inclinada no peito do pai e o pai fazendo um carinho nas costas dele. E ao mesmo tempo, não dá para ver aí, mas ele está com um dos pés descalço e esse que está descalço está ferido. É aquela imagem de alguém que perdeu tudo, cara. É aquela imagem de alguém que está no fundo do poço e não tem o que fazer. Você já encontrou com pessoas assim? Pessoas que olhem para você e digam assim: cara, se eu pudesse eu começava a minha vida tudo de novo. Se eu pudesse eu começava a minha vida ali quando eu tinha meus 15 anos de idade. Não tem valido a pena para mim viver como eu estou vivendo, cara. A minha vida é um bagaço. Você pode ver eu rindo aqui, mas você não sabe por dentro o quanto eu chorei. Eu não tenho história. Alguns não têm, eu não tenho família, eu não tenho nada. É a imagem desse filho que perde tudo. E quando eu vejo pessoas dizendo que se pudesse, voltaria do zero e começaria tudo de novo, o que vem na minha cabeça, gente, é Gênesis 3. E a sensação que eu tenho é que se nós começássemos tudo de novo, a gente ia fazer tudo de novo errado. Tudo de novo. Talvez um pouquinho melhor, talvez um pouquinho pior. E a boa notícia que eu vejo nisso também é que Deus não pede pra gente voltar, e nem dá também, quando a gente tinha 15 anos de idade.
Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do recomeço, gente. É um Deus sempre disposto a recomeçar com a gente. E essa ideia, gente, de nós optarmos a tentar recomeçar a vida, e lá no começo a gente sempre optar pela autonomia e viver longe de Deus, é a minha história e a sua história e a história de toda a humanidade, porque um dia o nosso Deus abraçou os nossos primeiros pais, e os nossos primeiros pais, assim como esse filho pródigo, esbanjador, optou pela autonomia. Disse: Deus, dá um passo para trás, a gente não quer ficar embaixo do Senhor. A história desse filho mais novo é a história de toda a humanidade, a minha história e a sua história. E é tão bonito, gente, a gente não consegue ver nas entrelinhas, mas esse pai é um pai idoso, não é um pai jovem. Você consegue imaginar um velho, cansado, idoso, correndo ao encontro do filho, com expressa alegria, beijando, o abraçando, e dizendo assim: olha, faça aquela festa, vamos esbanjar alegria, não importa quanto custa essa festa, o que importa é que esse filho voltou. E essa é a sensação que eu tenho quando nós dizemos sim ao nosso Deus Criador. É um Deus que se alegra ao ver os seus filhos o adorando em volta de si. E, gente, para partir para o nosso final, vai aí para o 25. A gente vai encerrar no verso 30. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho, olha Jesus mexendo com os religiosos, hein? O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Eles lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, talvez o melhor, porque o recebeu de volta são e salvo. Gente, pensa num carinha revoltado. Dá para entender, o pai esbanjou alegria. O pai deu o melhor. Gente, a graça de Deus nos humilha. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, sem exceção, já pisou na bola feio com Deus. E de repente você olha para esse Deus e fala: Deus, sabe o que eu mereço? Juízo. Por favor, o Senhor me castiga, porque na minha mente religiosa eu mereço juízo. Quem sabe se o Senhor castigar, a minha consciência, ela dá uma aliviadinha, porque eu falo: olha, Deus está me dando o que eu mereci, juízo. E sabe o que esse Deus nos dá, muitas vezes? Amor. Ele nos estende o braço. A graça de Deus, ela nos humilha de uma forma, cara, que dá vontade de atirar de um penhasco. Sabe quando você olha para a sua vida, para a sua família, e fala: Deus, eu não mereço tudo isso. Como assim? A graça desse Deus nos humilha. Você já reparou que os religiosos nunca entendem isso? Eles nunca entendem. Ele fala: Deus, mas peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu leio a Bíblia direto, sei lá, eu jejuo bastante, eu tenho guardado santidade, inclusive o Salmo 73 vai tratar disso. E aí, Deus, eu olho para o meu vizinho do lado de cá, do lado da, eu olho para o meu vizinho e o que acontece? O cara blasfema contra o céu, e o cara está de carrão novo, e o cara tem um empregão top, ou então, aquele irmãozinho nem da igreja mesmo, que vive na bagunça. Deus, o cara está prosperando, que eu não? Essa é a pergunta interna de todo religioso. Ele sofre com esse negócio. E, gente, os últimos versos para a gente encerrar a nossa reflexão. Abre aí comigo no 28. O filho mais velho encheu-se de ira, característica do religioso, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha que bonito, gente. O Deus Criador, Ele ama tanto aquele que é libertino, como aquele que é religioso. Repare, Deus vai atrás do religioso, Ele insiste, Ele quer demonstrar amor ao religioso. E talvez
uma das únicas passagens do Novo Testamento, talvez uma das únicas, eu acredito que seja a única, em que Deus demonstra amor por um religioso. Porque se você ler o Novo Testamento, Jesus só entra de sola nos religiosos. Jesus trata com amor e carinho os pecadores, mas os religiosos é só na paulada. Aqui não. Aqui ele vai tratar com amor. Olha só, vamos lá, o 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, lembra da ideia de crédito e débito? Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, essa praga, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Sempre religioso se relaciona com Deus. Gente, ele se ira. Eu não sei se você consegue perceber nessas entrelinhas, gente. Olha só, fica claro que o pai ama os dois, mas eu não sei se você consegue observar. O filho mais velho, ele não ama o pai também. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu tenho minhas dúvidas se no fundo ele não tem inveja do mais novo. De ter saído, ter bagunçado, ter aprontado tudo, e ele não ter coragem, porque ele tem medo das consequências. Mas no fundo, não tem nada, gente, de espiritual nesse filho mais velho. Parece que ele tem medo de sofrer as consequências, então ele não vai. Mas o irmão que foi, aprontou e agora está se dando bem, porque tem uma festa com o novilho gordo, gente, ele está morrendo de raiva desse cara, porque o que ele queria? Justiça, justiça e justiça. Você vai ver, nos capítulos mais para frente, os religiosos vão tentar matar Jesus. E eu tenho certeza que eles estão fuzilando de raiva por Jesus. Porque esse filho mais velho, que Deus demonstra graça para eles, são os religiosos agora. E para encerrar a nossa reflexão, olha só, um resumo. Então Deus está diante dos publicanos e pecadores, também dos fariseus e mestres da lei. Nessa parábola, gente, os publicanos e pecadores são os libertinos, o pessoalzinho da bagunça ali. E os fariseus e mestres da lei, os religiosos. Representado pelo filho mais novo, os libertinos, e representado pelo filho mais velho, os religiosos. O interessante é que ambos estão perdidos. Não adianta a gente olhar para essa parábola e falar: rapaz, então é melhor seu filho mais novo do que seu filho mais velho. Não, ambos estão perdidos. Sabe qual é a diferença? É assustador. É que o filho mais novo sabe que está perdido e volta para os braços do pai. Mas os religiosos, eles não sabem que estão perdidos. E eles vão morrer na religiosidade deles, porque eles acham que eles estão certos, tendo esse compromisso com o pai de crédito e débito. E talvez venha na mente de vocês algumas pessoas que vocês conhecem que vivem na religiosidade. Tenta conversar com esse cara e convencer ele que esse Deus é gracioso para você ver. A sensação de perca de tempo. Você fala: opa, estou perdendo meu tempo. É como dar murro em ponta de faca. Esse cara, ele não volta um passinho sequer para trás. E assim, gente, esse Deus, ele surpreende tanto aquele que vive na libertinagem, quanto aquele que vive na religiosidade, com o seu amor esbanjador, pródigo. Com esse amor que ultrapassa os nossos limites, não consegue fazer com que a gente entenda. E uma pergunta para a gente encerrar: de que lado você está? Você pode dizer que você se identifica mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho? Existem algumas coisas que as pessoas fazem que faz com que você opte pela justiça de Deus sempre e nunca pela graça. Esse caminho que os libertinos faz da autonomia, de querer viver sua vida só para você e não conseguir ver graça no outro, no casamento, no relacionamento, na amizade, tem te levado mais perto de Deus? Eu duvido muito.
Vamos orar, gente, agradecendo esse nosso tempo. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, ó Pai, pela essa oportunidade de reflexão. E, ó Deus, nos livra de um coração que opte pela autonomia, mas nos livre também de um coração religioso, ó Pai. De um coração que não consiga ver graça em nada, de um coração endurecido. E muito obrigado a Deus de todas as vezes em que o Senhor, ó Pai, opte em me abençoar, mesmo diante da vida imunda que eu tenho vivido, mesmo diante, ó Pai, de tanta religiosidade, mesmo diante de uma vida tão falha, ó Deus. Pai, o seu amor é imenso. Eu não consigo entender que amor é esse. Eu não consigo entender porque que o Senhor escolheu um cara como eu, ó Pai. Eu não consigo entender, Deus. Às vezes o Senhor sabe que eu tenho a sensação que o Senhor errou o alvo, o Senhor errou a conta. Mas Deus, eu quero te agradecer. E Pai, que o seu amor possa me constranger a me fazer, a viver melhor nos seus caminhos, ó Pai. Que eu possa honrá-lo, ó Deus, baseado nesse amor que o Senhor tem por mim, ó Deus, e por esses que estão aqui diante de mim, Pai. Ó Deus, nos dá um bom domingo. E abençoa, ó Pai, mais uma vez o nosso país e aqueles que ainda não de votar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, está encerrado o nosso tempo aí.